Você já se perguntou até onde a maldade humana pode chegar? Imagine um rei escolhido por Deus que não apenas abandona sua fé, mas mergulha nas práticas mais sombrias e inimagináveis. Um homem que sacrifica seus próprios filhos e ordena a execução brutal de um dos maiores profetas da história. Parece impossível? Pois essa é exatamente a chocante história que vamos explorar hoje, a trajetória de Manassés, o rei que desafiou a Deus e levou seu povo à beira da destruição. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos obscuros de um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Você descobrirá como um jovem príncipe se transformou em um tirano cruel e como suas ações tiveram consequências que ecoaram por gerações. Prepare-se para uma jornada que testará sua fé e desafiará suas percepções sobre poder, maldade e a possibilidade de redenção. Manassés se tornou rei de Judá aos apenas 12 anos, após a morte de seu pai, o rei Ezequias. Ezequias havia sido um dos poucos reis que procuraram seguir a vontade de Deus, realizando reformas religiosas e combatendo a idolatria em Judá. Esperava-se que Manassés, filho de um rei tão devoto, continuasse o legado de piedade e justiça. No entanto, o jovem rei teve um reinado marcado por decisões drásticas e completamente opostas aos princípios que seu pai havia defendido. Com uma juventude inexperiente e possivelmente influenciado por pressões externas, Manassés não apenas ignorou o exemplo de seu pai, mas tomou um rumo muito mais sombrio. Sua ascensão ao trono foi a abertura para uma nova era de idolatria e corrupção espiritual. Ao invés de preservar o culto a Deus, ele começou a adotar práticas que desafiavam diretamente as leis divinas, colocando a nação de Judá em um caminho perigoso e desastroso. A principal característica do reinado de Manassés foi sua total entrega à idolatria. Ele não apenas ignorou os mandamentos de Deus, mas tomou atitudes que desrespeitaram o próprio templo de Jerusalém, o lugar sagrado onde os israelitas deveriam adorar ao Senhor. Em vez de honrar a Deus, Manassés permitiu que o culto a deuses estrangeiros se infiltrasse no coração de Judá. Ele construiu altares para Baal e Azerá, deuses pagãos conhecidos por suas práticas de culto perversas. O rei também dedicou espaço para cultos aos astros, um tipo de idolatria que estava proibido pela lei de Moisés. Manassés fez até mesmo altares a esses astros dentro do próprio templo de Jerusalém, o que foi um ato de blasfêmia impensável para os israelitas. Essa adoração aos astros e à natureza se alinhava diretamente com as práticas de feitiçaria e adivinhação, as quais Deus condenava de forma explícita. Mas Manassés não parou por aí. Ele foi além, praticando magias, feitiçarias e até consultando necromantes e médiuns. Tudo isso enfureceu a ira de Deus. O rei estava não apenas ignorando a adoração ao Senhor, mas corrompendo toda a nação de Judá com essas práticas abomináveis. O povo de Judá, então, se afastou da verdadeira adoração e foi se aprofundando cada vez mais no pecado, em uma espiral de decadência espiritual e moral. E esse era o reflexo do comportamento de seu líder, Manassés. Entre as ações mais repulsivas de Manassés, o sacrifício de seus próprios filhos se destaca como uma das mais cruéis e aberrantes. Ele não apenas se envolveu com idolatria e feitiçaria, mas também praticou atos de extrema violência, sacrificando seus filhos em rituais pagãos. A Bíblia registra que Manassés fez seus filhos passarem pelo fogo, uma prática horrível associada ao culto ao deus Moloque, um deus cananeu que exigia sacrifícios humanos. Esse ato de matar seus próprios filhos, provavelmente para apaziguar os deuses em busca de favores, é um dos maiores exemplos de desespero e perversão em sua liderança. O sacrifício de crianças não era apenas um ato isolado de violência,
mas um reflexo da total corrupção moral e espiritual que se havia instalado no coração de Manassés. Isso representava uma violação direta dos princípios estabelecidos por Deus, que condenava rigorosamente qualquer tipo de sacrifício humano, como podemos ver em passagens como Levítico 18:21 e Deuteronômio 12:31. Além disso, ao fazer isso, Manassés estava comprometendo a segurança e o futuro de sua própria nação, já que suas ações estavam provocando a ira divina sobre Judá. Esse tipo de sacrifício, que envolvia matar crianças, era um dos rituais mais terríveis e sombrios da antiguidade. Ao permitir essa prática, Manassés não só se rebelava contra Deus, mas também arrastava seu povo para uma escuridão espiritual, onde a vida humana, especialmente a de crianças, era completamente desvalorizada. Esse ato de sacrifício de seus filhos é, sem dúvida, um dos maiores pecados registrados na Bíblia, refletindo a gravidade do pecado de Manassés e sua total desconexão com os ensinamentos de Deus. Esse momento da história de Judá ilustra até onde o pecado pode levar um líder quando ele se distancia completamente do Senhor. Manassés não apenas levou Judá à idolatria e à corrupção espiritual, mas também perseguiu ferozmente aqueles que ousaram se opor aos seus atos. Entre os alvos de sua fúria estavam os profetas de Deus, homens que haviam sido chamados para denunciar os pecados do povo e alertar sobre as consequências de se afastar dos caminhos do Senhor. A Bíblia menciona que Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um ao outro extremo. Isso indica que sua perseguição foi brutal, implacável e sem precedentes. Embora as Escrituras não relatem diretamente o assassinato do profeta Isaías, tradições judaicas afirmam que Manassés ordenou sua morte de maneira cruel. Segundo o martírio de Isaías, um texto apócrifo, o rei ordenou que o profeta fosse cerrado ao meio. Isaías, que havia servido durante o reinado do justo Ezequias, alertava o povo contra os pecados que Manassés estava cometendo. Como resposta, o rei decidiu silenciar essa voz profética de maneira brutal e definitiva. A morte de Isaías simboliza o auge da rejeição de Manassés às advertências divinas. Ao eliminar aqueles que proclamavam a verdade, ele tentava evitar qualquer resistência às suas práticas malignas. No entanto, essa atitude selou ainda mais seu destino e o destino de Judá, pois a paciência de Deus estava se esgotando. A perseguição aos profetas nos mostra que o pecado, quando cultivado, endurece o coração a ponto de rejeitar completamente a correção. Manassés se tornou um símbolo da rebelião contra Deus, mas ele ainda não havia experimentado o peso total das consequências de suas escolhas. Os pecados de Manassés não ficaram sem resposta. A idolatria desenfreada, os sacrifícios humanos e a perseguição aos profetas trouxeram consequências devastadoras para Judá. Deus enviou advertências por meio de seus servos, mas o povo, seguindo o exemplo do rei, se recusou a ouvir. Então, a paciência divina chegou ao limite e o juízo começou a se manifestar. A Bíblia relata que Deus permitiu que os assírios invadissem Judá como uma forma de disciplina, segundo Crônicas 33:11. O poderoso exército assírio cercou Jerusalém e capturou Manassés, levando-o acorrentado para a Babilônia. Ele foi humilhado, preso com ganchos e correntes de bronze, um destino indigno para um rei. Nesse momento de sofrimento, Manassés experimentou o peso de suas escolhas. Além da invasão assíria, as consequências espirituais e sociais foram profundas. O povo de Judá se corrompeu tanto que, mesmo depois do arrependimento tardio de Manassés, os danos já estavam feitos. Anos mais tarde, Judá seria completamente destruída pelos babilônios, e muitos estudiosos acreditam que os pecados de Manassés contribuíram diretamente para esse desfecho trágico.
Esse período sombrio mostra que o pecado de um líder pode afetar toda uma nação. As escolhas de Manassés não apenas o levaram à ruína, mas também colocaram o destino de Judá em perigo. No entanto, sua história ainda não havia chegado ao fim. Algo inesperado aconteceria e mudaria tudo. Preso e humilhado na Babilônia, Manassés finalmente experimentou o peso real de suas ações. Aquele que antes governava com arrogância e desrespeito por Deus, agora se via totalmente impotente. Foi nesse momento de desespero que algo inesperado aconteceu. Ele se voltou ao Senhor. A Bíblia registra que, angustiado, Manassés se humilhou profundamente diante de Deus e orou, buscando perdão. 2 Crônicas 33, 12 e 13. O que aconteceu a seguir foi uma demonstração extraordinária da graça divina. Deus ouviu sua oração e, em um ato de misericórdia, permitiu que Manassés retornasse ao seu reino. Restaurado ao trono de Judá, ele estava diante de uma nova oportunidade, e dessa vez sua postura era diferente. Manassés começou a remover os altares pagãos que havia construído e restaurou o culto ao Senhor. Ele tentou reparar os danos que causou, mas o impacto de sua maldade já havia marcado profundamente o povo. Esse momento da vida de Manassés nos ensina algo poderoso. Não importa quão longe alguém tenha se afastado de Deus, o arrependimento sincero pode trazer restauração. Deus não rejeitou Manassés, mesmo após seus pecados extremos, porque Ele conhece os corações e responde àqueles que se humilham diante dele. No entanto, apesar da mudança de Manassés, Judá nunca se recuperou completamente. O povo já estava corrompido, e os efeitos de anos de idolatria ainda eram sentidos. O exemplo de Manassés mostra que, embora o perdão de Deus seja real, as consequências de nossas escolhas podem permanecer. Sua história é um alerta sobre os perigos do pecado, mas também uma prova da infinita misericórdia do Senhor. A história de Manassés é uma das mais impactantes da Bíblia, porque mostra o extremo da maldade humana, mas também a profundidade da misericórdia divina. Ele começou seu reinado rejeitando a Deus e levando Judá ao pecado, mas terminou sua vida como um exemplo de arrependimento verdadeiro. E há muitas lições que podemos tirar dessa trajetória. Primeiro, vemos o perigo da influência de um líder. As decisões de Manassés afetaram toda uma nação. Seu afastamento de Deus não foi apenas pessoal, mas conduziu Judá ao declínio espiritual e, mais tarde, à destruição. Isso nos lembra que nossas escolhas afetam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Segundo, aprendemos que Deus é paciente, mas o pecado tem consequências. Manassés teve uma segunda chance, mas Judá não conseguiu se recuperar completamente. Isso nos ensina que podemos ser perdoados, mas algumas marcas do pecado podem permanecer na história. Por fim, a maior lição da história de Manassés é que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Se até um rei tão perverso pôde ser restaurado quando se arrependeu sinceramente, isso significa que qualquer pessoa pode encontrar redenção, não importa quão longe tenha caído. A vida de Manassés nos serve como um alerta e como um testemunho do poder transformador do arrependimento. Que sua história nos leve a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o caminho que estamos seguindo. A história de Manassés nos mostra que o pecado pode nos levar a caminhos sombrios, mas o arrependimento genuíno sempre abre a porta para a restauração. Mesmo após cometer algumas das piores atrocidades da Bíblia, Manassés encontrou misericórdia quando finalmente se humilhou diante de Deus. Essa lição vale para todos nós. Nunca é tarde demais para mudar, mas quanto antes reconhecermos nossos erros, menor será o impacto negativo que deixaremos ao nosso redor. Se essa história te fez refletir, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se quiser acompanhar mais conteúdos como este, inscreva-se no canal
e ative o sininho para não perder nada. Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou na história de Manassés. Você acredita que ele realmente foi perdoado? Vamos debater nos comentários.